Quarto, bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Quantas coisas Jesus Cristo falou nisto? Primeiro, ele comparou essa vontade de justiça como algo visceral no ser humano. Fome e sede, não há nada mais básico que a respiração, né? Mas nem água nem comida nós vivemos sem, nós precisamos. Jesus Cristo encarou a nossa vontade de justiça como sendo algo vital para a nossa vida. Tanto justiça própria como justiça alheia. E, ao mesmo tempo, ele disse: serão saciados. Ele traz para si a satisfação disto. Não cabe a nós. A nós cabe a fé e a esperança na satisfação desta promessa. Serão saciados. A nós não cabe a vingança. Nós, enquanto sociedade, precisamos criar uma justiça que torne a convivência o mínimo possível. É necessário uma igualdade, é necessário regras, é necessário punições, isso faz parte. Essa não é a justiça divina, é claro. Se uma pessoa mata outra, não é possível fazer justiça. Ainda que a gente mate quem matou, o dano não vai ser desfeito, a gente não vai ressuscitar quem morreu. Então, nesta vida, não é possível ter plenitude de justiça. Aqui não. A gente vai evitar a injustiça e nós vamos viver a esperança, o que é algo que só poderia ter sido dito por Deus. Qualquer homem que dissesse isso naquela época ou atual, que seria igual, não poderia ser levado a sério, né? O próprio Aristóteles considerava covarde quem não revidasse a injustiça cometida. Essa era a mentalidade normal, né? Olho por olho, dente por dente. Jesus Cristo falou: não, calma lá. A mim cabe a vingança. Eu vou cuidar disto. A você cabe reservar o perdão, em outra bem-aventurança, e o amor a mim. Porque nós não conseguiríamos fazer a justiça. Nós podemos nos proteger, nós temos o dever de nos proteger, de evitar que sejamos injustiçados. Se for possível prever, ótimo, a gente vai fazer isto. Mas, uma vez sofrida a injustiça, nós não vamos agir de forma emocional, né? Da mesma forma, assim como nós queremos a justiça para conosco, não nos cabe nenhuma indiferença com a injustiça sofrida por outra pessoa. Não seria aceitável que você, no seu trabalho, visse um colega sendo vítima de uma calúnia e pensasse: eu vou ficar quieto, vai que sobra para mim. Não é uma atitude cristã. Uma vez que a gente viu isto, é um dever de justiça procurar defender a pessoa, procurar estabelecer o que de fato aconteceu, independentemente se a gente gosta ou não da pessoa. Como cristãos, a gente precisa isto. Se nós vemos o mal e nos omitimos com um certo prazer nisto, porque atingiu justamente quem nós não gostamos, aí nós estamos sendo coniventes com a injustiça, nós estamos errando. Então, esta fome e sede de justiça não está restrita apenas a nós mesmos, é vivida com aquele que nós precisamos amar como a nós mesmos, os outros todos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Você não vai querer sofrer uma calúnia, então você não podendo defender, não vai deixar que outra pessoa de quem você gosta ou não sofra uma calúnia. Isto não é um mandamento, não está nos 10 mandamentos. Isso é dito nas bem-aventuranças.
soa como uma lei de amor. Tem um peso equivalente. Não pertence aos 10 mandamentos, mas pertence à lei do amor. É, essa sede de justiça, ela tanto pode ser do nível social, psicológico, como do ponto de vista espiritual também. Não há restrição quanto a isso. Qualquer forma de injustiça, mesmo que não tenha nada, nenhuma ligação com a religião propriamente dita, a justiça humana está impressa na alma. Foi assim como nós temos uma inclinação na busca do que é belo, nós temos uma inclinação para busca de amar, nós temos essa inclinação pelo que é justo. É inerente. Isso não é ensinado. Isso está em todas as culturas. Pode haver distorções por causa do pecado original que nos tornam mais capengas nisso, com mais dificuldade para identificar a perfeição do que deve ser feito. Mas é do ser humano a intuição da justiça e é do cristão a necessidade de satisfazê-la, sempre que esteja ao nosso alcance, né? Nós vamos fazer o que é possível, que é esperado de um cristão. Não vamos nos atormentar pelo que foge ao nosso controle. Bom, vamos. Uhum. A quinta bem-aventurança. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Misericórdia, nesse ponto, está significando perdão. Não estabelece um limite para que tipo de perdão, que tipo de misericórdia. Ou seja, para todas. Em outros momentos, Jesus Cristo chegou a falar, quando Pedro perguntou até quando devemos perdoar. Dentro de uma forma metafórica, Jesus Cristo disse que sempre. E sempre a qualquer ofensa. E por que tão amplamente assim? Porque também nos foi dada a regra de que nós seremos perdoados na medida em que nós perdoarmos, e nós queremos ser perdoados sempre. Se não quisermos ser perdoados, aí a gente está perdido, porque aí é o pecado contra o Espírito Santo, é o pecado de quem não quer ser perdoado. E aí não tem jeito. Se a pessoa não quer o perdão, Deus não vai obrigá-la a pedir perdão. Ou ela quer e aceita, ou não quer. Mas nós queremos, e a medida do julgamento que receberemos será na medida em que a gente viver, né? Eu sou amigo de todo mundo, mas tem um fulano lá que é intragável, é impossível. A gente tem que perdoá-lo também, no sentido de não desejar mal a ele, podemos até rezar para que ele se salve, não precisamos ser amigos e afetuosos, tá? Precisamos ser justos. A gente vai perdoar, mas se aquele sujeito nos traiu e pediu desculpas, a gente perdoa a traição. Mas vamos escolher outras pessoas para depositar os nossos segredos, não em quem traiu. E não há problema quanto a isso, tá? É uma situação que envolve o que a gente chama de prudência. Abordaremos isso em outra ocasião, em que não somos tolos. O sujeito errou, né? Bom, que pena. Mas ele se comprometeu a não errar de novo. Ótimo. Assim a gente pode continuar próximo. Mas eu escolho em quem eu vou confiar. Eu não sou obrigado a confiar em quem traiu.
Isso não é falta de perdão, tá? Nós perdoamos, mas nós sabemos que houve uma fraqueza naquela pessoa e, olha, podendo ter outras, não há nenhuma ofensa, não há rancor nisto. É uma questão de sensatez. Nós vamos confiar naqueles que demonstram confiabilidade. Não somos bobos de, não, tudo bem, ele falou, então ele nunca mais vai fazer. Tomara que não. Mas, olha, em se tratando de mim, eu vou ser prudente, vou confiar em quem inspira e comprova confiança, né? E... Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. É o que Deus nos dará, né? É, a gente não tem como pagar tudo que a gente comete de errado, porque existe esse desnível, né? Uma ofensa que nós cometemos é feita a uma pessoa, Deus, de valor infinito. A gente não tem como reparar isso. O nosso resgate foi feito por Jesus Cristo na cruz. Foi por aí que a gente conseguiu o perdão. E o sacrifício da cruz é renovado na missa durante a consagração. Com isso, nós obtemos o perdão dos novos pecados que são obtidos. E nessa a gente vai junto. Então, pode parecer um pouco fácil Deus perdoar. Deus perdoa sempre. Perdoa. Mas e você se arrepende de fato? Né? Falar da boca para fora é fácil, né? Desculpa, foi mal, não vou fazer mais. E na prática, como é que isso funciona? Deus vê o coração. Deus sabe a intenção de arrependimento, né? Você pode talvez guardar um pouco, sim, mas também foi demais, né? Assim, poxa, o sujeito ele abusou, né? Também não dá para perdoar tudo assim, desse jeito, não. É tudo mesmo, sem vingança, mas sem necessária confiança. É aquela pessoa que vai ficar lá com aquela marca, de fato. Vai ficar. Não tem problema. Mas a nós, o nosso coração que interessa, e Deus vê esse coração, essa sinceridade, e talvez seja necessário muito tempo para que você consiga de fato perdoar, tá? Não é o fato de você saber que deve faz com que você consiga. Pode ser que leve anos até que uma falta grave de alguma pessoa seja realmente perdoada. É uma luta e a gente segue em frente. A gente vai lembrando daquilo, a gente se amargura, a gente vai amadurecendo até que a gente chegue ao ponto de não querer mais é, nenhum mal àquela pessoa, apesar do mal que ela nos fez. Aí já é bem próximo da santidade. É por isso que nem sempre é uma coisa rápida. Isso vai ao ritmo das graças que Deus nos dá, e o ritmo da graça que Deus nos dá corresponde ao ritmo da nossa correspondência às graças dadas. Nós correspondemos, Deus dá. Nós pedimos a Deus o coração que se desvencilhe daquela vontade de vingança. A gente quer, mas não fazemos nada. Mas também não conseguimos esquecer. Sempre há um resíduo naquilo que diz respeito àquela pessoa. Nós vamos manter em luta, pedindo ajuda a Deus, até que nós vamos conseguir se essa luta for sincera. Essa é a nossa vida na Terra. É aqui que a gente está. É aqui que a gente deve conseguir isto. Se Deus permitiu que a gente sofresse um revés de outra pessoa, para que nós purificássemos e aperfeiçoássemos o amor a Ele, porque não faz sentido perdoar uma pessoa tão completamente se não for por Deus. Se a gente tira um ateu, por que que eu vou esquecer o que o cara fez assim de graça?
não faz sentido. Só faz sentido por amor a Deus, de fato. Então, Deus permite essas coisas, nos mostrando as áreas em que o amor a Ele ainda é deficitário. A gente passa a ver, puxa vida, realmente eu não amo tanto quanto eu pensava. Estou morrendo de raiva, estou me segurando, não vou fazer nada, mas também não vou esquecer. Bom, então não tá bom. Isso, quer dizer, a gente não vai esquecer da memória. A memória não é para esquecer como o demente que esqueceu o que aconteceu. É esquecer no sentido do rancor, tá? O rancor, sim, deve ser superado. Mas o evento em si, não. A gente não vai esquecer. O cara pisou na bola, fez errado, foi injusto, tá gravado. É assim mesmo. Isso não é não perdoar. Não perdoar é não desejar mal, do fundo do coração, né? E essa dificuldade é comum, é aceitável que, como seres humanos, nós tenhamos, e o que Deus quer é que a gente peça a Ele para que nós cresçamos nisto, além das nossas várias outras frentes de batalha que a gente tem. Frente de batalha com a preguiça, com a inveja, com a avareza, com a gula. A gente está lutando o tempo todo contra um monte de coisas. E a gente consegue progressos. Só que esses progressos nem sempre são definitivos. A gente tem que continuar lutando para não perder o que conseguiu. A vida na Terra é luta. Só isso. Deus provê o cenário da luta. E na medida que as coisas, que os personagens desse cenário vão surgindo, a gente vai estabelecendo a mesma luta. É por isso que não faz muita diferença para Deus se nós vivemos sob um regime político de liberdade ou de ditadura. Não faz muita diferença. A gente vai ter que viver o amor a Deus de qualquer maneira, tá? No regime de liberdade, a gente tende à acomodação. No regime de ditadura, nós tendemos ao martírio. As duas coisas são difíceis, e o martírio não necessariamente na morte, mas no sofrimento de perseguições e injustiças. E a acomodação é algo que a gente não percebe, e é o que a gente vê atualmente no mundo livre, como as pessoas perderam a noção do que é certo e o que é errado, de tanto que se acomodaram, de tanto que se afastaram dos princípios divinos, né? Então, se perderam em vários assuntos, inclusive quanto ao básico, né? Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Nos puros de coração estão incluídos aqueles que vivem a pureza no sentido comum, de oposto à luxúria, à sensualidade. Também, não é só isto, né? A pureza de intenção é a finalidade disto que Jesus Cristo falou, que eu citei um pouco antes. Nós vamos nos esforçar para fazer as coisas bem feitas, mas quão puro é a nossa intenção em fazer aquilo? Se eu vou à missa, eu vou porque se eu não for, eu vou ficar com a consciência pesada. É bom, mas não é perfeitamente puro. É um bom motivo, mas o motivo é porque eu gosto de Deus, eu amo e quero dar glória a Ele. Eu vou à missa para isso, não é para ter que me confessar depois. Não, se eu for, depois vou ter que me confessar, é chato, não sei o quê. Ok, estou bem. A gente não vai brincar com fogo porque tem medo de se queimar. É um bom princípio, mas não é o ideal. Eu vou obedecer meu pai porque eu tenho medo dele me bater. Bom, ok, está obedecendo, mas não é por isso, né? É porque ele ensina a fazer a coisa certa. Essa é a pureza que Jesus Cristo quer de nós. A pureza em que a gente vai deixar todo o egoísmo de fora e que está metido em cada um dos nossos gestos, em cada uma das nossas ações.
Por exemplo, eu aqui, agora, eu estou sendo puro em falar o que eu estou falando? Talvez não. Talvez eu esteja imbuído de vaidade, querendo criar em vocês uma imagem de um sujeito bom. Puxa, o que que o pessoal lá deve estar pensando de mim, né? Que eu sou ótimo, eu sei o que eu faço e tudo mais. Isso pode estar acontecendo. É uma questão de impureza também. Isso nos persegue o tempo todo. Isso a gente vai conhecendo, vai vendo, vai eliminando e vai, como a gente fala, retificando. Vamos botar as coisas retas para Deus, sem vacilações laterais para outras coisas, né? Eu quero que falem bem de mim, eu quero que sorriam para mim, eu quero que me olhem com um olhar de admiração. Puxa, que bacana! Isso tudo faz parte da vida normal, a gente tem que estar atento. E eu estou dando este exemplo apenas para que mostrar a vocês, que, olha, somos iguais, tá? Estamos juntos, ninguém é superior e a luta é igual para todo mundo, o tempo todo. Não tem quem já tenha sido aprovado. Qualquer um de nós pode ser reprovado, né? Como no Evangelho que eu li, Senhor, Senhor, nem todo que diz Senhor, Senhor será salvo. Então, não temos garantia. A nossa garantia é a continuidade, a perseverança, é a fidelidade. Continuar fazendo a coisa certa do jeito certo, né? Não por vaidade, não por recompensa imediata, mas porque isso é uma forma de agradar a Deus e, no nosso caso concreto, é um mandamento de Deus, né? Ide a todas as pessoas e pregai o evangelho a toda criatura. Então, esse é algo que será conversado também, porque não é uma atribuição só minha, é de todos nós, desde que tenhamos o preparo já suficiente para isto. De fato, já há algum preparo nisto, né? É, a, a, a pureza de intenção nos permite ver mais claramente a presença de Deus nas coisas. Frequentemente a gente vê pessoas que disseram que não aceito que Deus tenha permitido uma catástrofe ou algo tão ruim. Não é possível que Deus, sendo bom, permita isto, especialmente aqueles que têm fé. Isso é um olhar impuro, é um olhar misturado com uma certa soberba, de não ter tido a humildade de ver que, apesar de doído, é algo querido por Deus. São situações difíceis, eu admito. Uma pessoa que tenha tido uma morte dolorosa, como é que se explica isso mediante a bondade de Deus? Realmente não é fácil. Deus nos põe isto, nos põe essas questões. Ele nos põe nisso toda hora, mas ele nos dá os meios de nós perseverarmos. Nós podemos perfeitamente dizer: eu não entendo, mas eu tenho fé em Deus e eu não vou me separar por causa disto. Vou rezar para que essas coisas se solucionem ou melhorem. Vamos tentar buscar evitar a dor, o sofrimento. Mas eu não vou diminuir a fé porque alguma coisa ruim aconteceu a mim ou a alguma pessoa próxima. Voltando a falar, essa vida é um campo de provas. Às vezes a gente até passeia um pouco. A gente tem momentos aí mais brandos em que a gente curte, ri, esquece as dores, ótimo, tudo bem, melhor, né? Mas essencialmente a nossa vida é luta, incessante. Não temos férias, mas temos a força para perseverar. Nós vamos descansar enquanto profissionais, enquanto membros da sociedade, nós teremos nossos momentos de mais tranquilidade e relaxamento.
Quanto à espiritualidade, não. Isto aí, não haverá momentos, nem nos últimos momentos da vida a gente vai ser poupado. Então, essa é a realidade, porque a partir disto nós teremos toda uma eternidade para estar de fato em paz e tranquilos. Agora é a luta. Na eternidade vai ser o prazer e o descanso. Não vale a pena. Vale a pena, especialmente quando se tem fé, tudo passa a ter sentido. Vamos sempre pedindo para aumentar a fé. A gente não sabe que dificuldades virão, que tentações virão, mas a gente sabe que vai poder recorrer. Bom, a pureza, ela nos ajuda, então, a ver os atos de Deus, de fato, em todas as coisas, mesmo essas tão difíceis. A gente pode comparar essa pureza a um copo d'água, um copo de água limpo, tá? Que alguém tenha te oferecido e você bebe. Se essa pessoa tiver pingado uma gota de urina neste copo, a urina não vai matar, não vai nem sentir o gosto. Mas você sabendo que tem uma gota de urina, você vai pensar duas vezes. Olha, eu prefiro outro copo. É normal. Ok, tá certo. Isso é a diferença entre a pureza e a impureza. Deus quer a pureza. Nenhuma gota do que está errado. É exagero? Olha, quanto mais puros e maior for o nosso amor, maior a nossa felicidade. Então somos nós que ganhamos. Tá? Não é egoísmo de Deus, assim dizendo, ele querer que a gente seja puro. É porque quanto mais puro, maior felicidade nós poderemos alcançar. A gente vai rejeitar um copo sujo. E vamos continuar fazendo isso. Tá? Não é para nos acomodarmos com coisas meia boca. A gente tem que querer o que é melhor, sim. Nós fomos feitos para excelência. Nós fomos feitos para buscar a perfeição, sem perfeccionismo. O normal é querer ter tudo certo, bem acabado. Isso é o que nos satisfaz. A corrupção pessoal leva ao outro lado, né? Ah, deixa como tá, vamos dar um jeitinho. Isso são impurezas, que são coisas culturais, no nosso caso, né? No jeitinho brasileiro, deixar as coisas mal feitas, mal acabadas e mal amadas, né? Se a gente vai fazer um trabalho bem feito, claro que muitas pessoas verão, mas ótimo quando ninguém vê, porque é por Deus mesmo. Quando você fizer algo que ninguém sabe e você fez tão bem quanto podia, só para Deus, ótimo. A gente está mais perto da pureza, porque quando eu trabalho para ser apresentado, está muito próximo da vaidade, né? Não quero que pensem mal de mim. Ok, um tanto de vaidade não é o ideal, mas pelo menos foi um trabalho bem feito. O ideal é que seja por puro amor a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Beleza, né? Pacificador não pode ser confundido com pacifista, tá? Nós não queremos a paz a todo custo. Nós queremos a paz justa. Conformar-se com a injustiça para que a gente fique tranquilo, do tipo, eles roubam lá, eu faço o meu papel. Não tá bom. Nós não podemos nos acomodar. Nós não podemos ter essa paz de não sermos incomodados. Nós temos que nos mexer. E, se necessário, fazer a guerra. É o último recurso. Mas antes a guerra do que o comodismo. Nunca a injustiça. É muito difícil ter o meio termo. É muito difícil acertar.
Mas, para isso, nós temos uns aos outros a quem consultar e ver até que ponto, né? Olha, eu vou ter que fazer a guerra. O sujeito na empresa está roubando e está querendo me incluir. Como é que vai ser isso? Situação difícil, né? Pois é, não pode se envolver. Mas se eu não me envolver, eu sou demitido. E como é que eu vou sustentar minha família? Complicado. Não há uma resposta universal para cada uma das situações. Cada caso tem que ser analisado individualmente. Não vamos é, deixar de defender o que a gente acredita, não é só um ideal, é uma fé, é o amor a Deus. Sabemos que se esse impasse foi imposto, é para que nele vivamos a fé e o amor a Deus. Deus não esqueceu, não se descuidou. Ele está ali do lado, vendo tudo o que acontece. E nessas horas vão passar pensamentos, né? Pô, até que ponto eu tenho que ser certo, né? Às vezes a gente precisa fazer algumas coisinhas erradas assim para melhorar algo, né? Algo do tipo os fins justificam os meios, né? Também não é aceitável. E essas tentações vão circular. Somos frágeis, não podemos ter toda a confiança em nós mesmos, temos que ser humildes. Nós seremos aqueles que promoverão a concórdia. Se tem um casal que quer construir uma casa, o marido quer a entrada com uma janela, a mulher quer a entrada, a porta, com duas janelas. Uma situação simples, mas que pode gerar discórdia, pode gerar ira, portanto, ofensa a Deus. Aí é um papel de um cristão, de promover a concórdia, de pacificar. Não vamos entrar em contendas, alguém vai ter que ceder. Vamos negociar, né? Vida conjugal é assim o tempo todo, né? É, é, então, é o perfeito campo de batalha de reconciliação, de abdicação, de ceder e, ao mesmo tempo, exigir. E, para isso, não há respostas genéricas, as coisas variam muito. Eu considero a relação conjugal como a mais complexa relação que existe. É, é, a física tem o problema de três corpos ou mais orbitarem um em torno do outro, que não tem uma solução matemática. Eu diria que a relação conjugal é mais complexa ainda. Ela varia com as emoções, com o momento, com o valor, com o que está acontecendo, com o contexto, e com as memórias, com as recordações, com muitas coisas ao mesmo tempo, com os planos futuros, com as expectativas, com as possibilidades de alguma coisa mudar, quem sabe. É bastante complexo, mas é ocasião para se viver o amor a Deus também, principalmente, né, na vida conjugal, né? É, serão chamados filhos de Deus, porque o pacificador não ganha nada, né? Ele está ajudando a que as coisas fiquem tranquilas, mas ele não vai cobrar uma coisa por isso. Ele vai ganhar amizade, de fato, né? Sendo uma amizade sincera, ele fez isso por bom coração, não por algum benefício. Então, é chamado filhos de Deus no sentido de que o sujeito dá a cara a tapa sem ter nada a ganhar. Quando ele diz para, ele se mete na questão de uma ou duas janelas e fala, olha, a casa de vocês pega muito sol, então acho melhor deixar uma janela só, porque aí bloqueia um pouco mais. Pronto, tomou partido. Então você está do lado dele. Ah, tá, não. E aí, então, quer dizer, entrou numa briga que não era dele, né? A gente faz isso, mas com uma boa intenção, não com finalidade de tomar partidos, mas no sentido de apontar pontos de vista que talvez não tenham sido vistos ou fazer coisas que ninguém tinha tentado ou feito. Nós trabalhamos para que os outros estejam em concórdia, para que os outros estejam em paz.
nós nos arriscamos a um conflito que não temos nada a ganhar para que os outros tenham benefício com isso. Isso é a nossa pacificação. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Pois é, perseguidos, a gente acaba sendo, tá? É, em coisas simples, é, entre os amigos, entre as pessoas, ainda mais quando há uma mudança, quando você tinha um grupo de pessoas, você se converte, passa a ser diferente, vai ter um impacto maior. Nessas horas a gente vai ver as pessoas que estão mais realmente ligadas a nós. Porque a perseguição é também no sentido da exclusão, né? Vamos chamar o grupo, o pessoal para sair? Vamos. Ah, mas não chama fulaninho, não. Ele está com umas conversas chatas ultimamente, não chama ele, não. Isso é uma forma de perseguição, né? Ou de exclusão a que nós nos sujeitamos simplesmente por querer agradar a Deus, para ser coerente. E isso foi previsto. Foi previsto até em níveis extremos, como o martírio, que continua acontecendo. Jesus Cristo não nos livrou disso. Ele não nos livrou de sofrermos a injustiça. Ele quer que a gente viva com amor a Ele, mesmo em meio à injustiça. Ele vai nos ajudar, mas Ele não vai nos privar das situações de perseguição, das situações de incompreensão, das situações de qualquer prejuízo à nossa imagem, a gente querer agir de uma forma boa, mas as pessoas falaram, não, mas olha, ninguém trabalha de graça, ninguém faz isso sem ter um benefício. Não, no sentido egoísta, nós vamos nos propor. Sim, eu não vou ganhar nada e vou fazer assim mesmo. Isso é um trabalho por amor a Deus. E quem não tem fé vai desconfiar. Bom, a gente vai fazer assim mesmo, porque a gente não está fazendo nada com base na expectativa do reconhecimento. A gente quer fazer, e ainda que sofra, não vamos deixar de fazer. Porque Jesus Cristo citou, olha, felizes os perseguidos, porque deles é o reino dos céus. Nós vamos para o céu, não só depois da morte, mas aqui também. Nós teremos o reino do céu em nosso coração. E nós, tendo esse reino do céu, por fazer a vontade de Deus, nós teremos paz. Nós não teremos paz pela ausência de luta, mas pela luta em nos superarmos e nos aproximarmos de Deus. É isso que Jesus Cristo prometeu. Nós vemos de fato nas pessoas que fazem isso, tá? Bom, há exemplos, agora não saberia citar, mas de pessoas que defendem coisas que não são justas e que defendem com rancor, com ódio, né? A gente não vê um defensor de aborto feliz, né? O defensor de aborto está sempre zangado contra quem é o contrário, né? Já o defensor contra o aborto, não, ele sofre por isso ser feito, mas ele conserva a paz de ter assumido a posição errada, a posição certa. Então, esta injustiça, essa perseguição, não estaremos livres, faz parte do nosso caminhar, para algumas pessoas mais, para outras menos, mas foi previsto, foi inclusive avisado, né? Olha, você quer vir mesmo? Vai ser perseguido, hein? Vai ser perseguido, olha lá, tá? Não diga que não avisei, mas tudo bem, eu vou estar de mãos dadas contigo. Se você topar ser perseguido por mim, eu não vou largar tua mão, não vou largar, né? Não vou evitar a injustiça, mas estarei contigo. É isso que Jesus Cristo nos falou nessa etapa bem-aventurança. Muito bem, então eu vou interromper agora a gravação
e a gente pode fazer aqui algumas perguntas. Opa, peraí. Não. Ai, caramba. Ah, eu apertei o botão errado.